corrupção hoje mais central, mais grave no Brasil, não é esse punguismo dos batedores de carteira do mundo político. Sabe como é essa história, né? Superfaturamento de preço de obra, né? Licitação fraudulenta, cobrança de comissão para ganhar licitação, cobrança de comissão, tudo isso é corrupção muito grave e está muito poderosa no Brasil. Mas existe um tipo de corrupção que é muito mais grave, muito mais pesada, muito mais custosa para a sociedade brasileira, e essa, infelizmente, está se institucionalizando. Essa não se menciona. Ciro Gomes previu o colapso da política brasileira. E isso não é novidade para ninguém. Nesse vídeo, você vai ter acesso a novas informações que o Ciro e sua equipe descobriram sobre o Brasil. Para entender tudo o que ele falou, assista esse vídeo até o final. Nós fizemos uma pesquisa muito profunda, mostrando com nome como os donos das lojas americanas foram saindo de fininha. O escândalo demorou mais de 12 anos. Nós mostramos as atas, mostramos quem eram os responsáveis, mostramos como foi feita a fraude, e é incrível o prejuízo que este escândalo das lojas americanas causou ao Brasil, ao mercado de capitais no Brasil, a milhares de pessoas. Não é nem isso que eu quero mostrar agora, não. Não é nem isso que eu quero mostrar agora, não. São os escândalos, né, que nós mencionamos. O segundo escândalo, que também foi gravíssimo e só nós tratamos, foi o escândalo dos precatórios. Você sabe o que é isso? No dia 28 de dezembro de 2023, no ano passado, o governo Lula pagou de uma vez só, o que nunca aconteceu na história do Brasil, 93 bilhões de reais de ordens judiciais de pagamentos chamadas precatórios. É uma esculhambação. O Bolsonaro tinha mandado uma emenda à Constituição suspendendo o pagamento dos precatórios, que já é ordem final da Justiça para pagar. O Lula, e esses precatórios perderam o valor de cara, porque devo, não nego, pago quando puder. O que aconteceu? Meia dúzia de 4 bancos foram ao mercado e tomaram por 30%, 40%, 50% do povo esses precatórios, e no dia 28 de dezembro Lula mandou pagar tudo pelo valor de face. Os bancos botaram no bolso do seu, do meu, do nosso rico dinheirinho mais de 40 bilhões de reais de enriquecimento ilícito. Isso não saiu em nenhum lugar da imprensa brasileira. Para ser justo, saiu no ICL, mas ainda assim o Eduardo Moreira, na sua boa fé, acredito, ou ingenuidade, é bem possível também, botou logo, antes de contar a história que é verdadeira, ele botou logo a mão no fogo pelo Lula e pelo Haddad. Como se saísse 93 bilhões de reais numa tacada só dos cofres do governo e o presidente e o ministro da Fazenda não soubessem. Também foi aqui, e a grande mídia já sumiu com o assunto, que nós devassamos mais um grande escândalo dos corruptores da JBS. Os irmãos Batista, você lembra? Estava enrolado em tudo quanto é de escândalo, acabou dando cadeia pro Michel Temer. Pois bem, estão de volta, e o escândalo aqui é o seguinte: o Lula mandou vender 12 termoelétricas que vendem energia para a Amazonas Energia, a empresa do Amazonas que fornece energia. Essas 12 empresas estavam simplesmente com prejuízo. Elas têm um passivo de 9 bilhões, que é a dívida da Amazonas Energia, e davam um prejuízo de 150 milhões de reais, essas 12 termoelétricas. Pois bem, ninguém quis comprar essa porcaria, tô dando prejuízo, ainda mais com um mico nas costas, quando de repente os irmãos Batista apareceram e chocaram o mercado. Compraram tudo, a preço de banana naturalmente. 2 dias depois, o Lula mandou espetar na conta de energia da senhora, do senhor. Tá achando a conta de energia salgadinha? Tá bem. Pois agora vai ficar um pouquinho mais salgada, porque o prejuízo das termoelétricas que os Batista compraram, o Lula mandou espetar na conta de luz de todos nós brasileiros. E mandou, adivinhando, põe muitas aspas isso é uma ironia, que os Batista iam comprar, mandou que a dívida de 9 bilhões de reais da Amazonas Energia se transformasse em ações da Eletrobras se alguma empresa privada comprasse. Eu rio para não chorar. Aí a turma do PT se zanga porque não sei o que, então. Não, a newsletter não tem lado. A newsletter é contra o erro com quem quer que seja o responsável. Pois bem, também foi só aqui na nossa newsletter, sem querer me gabar, mas infelizmente o espaço para denúncia no Brasil
está praticamente sumindo na base do suborno, que nós denunciamos a grande negociata da privatização da maior empresa de saneamento básico da América Latina e, portanto, do mundo, porque nos Estados Unidos não tem estatal de saneamento básico. Pois bem, a companhia Sabesp de São Paulo foi entregue a um grupo privado, na verdade a gente deu nome, são os banqueiros notórios, trata-se de novo do Daniel Dantas, não é? Do Banco Opportunity, por um preço absolutamente vil. Só para vocês terem uma ideia, no trimestre, depois que a gente escreveu aqui, no trimestre, a Sabesp registrou no trimestre quase 1,5 bilhão de reais de lucro, pois com 8 bilhões de reais o governo bolsonarista de São Paulo entregou a Sabesp ao comando, ao controle de uma empresa controlada pelo Banco Opportunity do Daniel Dantas. E por aí vai. Ô nação para aguentar a pancada é esse Brasil, viu? Uma nação que não tem uma mídia crítica, que não tem uma mídia livre, é uma nação que não tem uma democracia. É simples assim. Democracia vive de uma cidadania informada. Se o cidadão não sabe, ele é manipulado por temas morais, por temas religiosos, temas tabus, enfim, de moralidade, de costumes. Ele se desvia da grande tarefa que é emprego, salário. A propósito, 74 milhões de brasileiros seguem humilhados no SPC. Mas enfim, voltamos então, vamos comentar a newsletter desta semana. Eu abro a newsletter dessa semana com um editorial em que eu manifesto uma preocupação com essa verdadeira esculhambação. Essa é uma palavra que eu uso muito, porque eu não acho, francamente, que seja indelicado eu chamar de esculhambação o que estou vendo acontecer no Brasil, que é uma brutal confusão institucional. O Brasil, praticamente, hoje está vivendo um conjunto de confusões que a gente não pode ter ilusão de que não seja, vamos dizer, a expressão de uma certa fadiga das instituições brasileiras. Essa confusão vai de um lado para o outro. Nós estamos com um problema grave nas nossas relações internacionais. Eu comento isso com muita clareza, não é, nessa newsletter, porque as pessoas, às vezes, num país muito grande como o nosso, pensam que não é importante. Mas repare, o Brasil está banido praticamente dos grandes aforamentos globais. O Brasil, depois que o Lula fez um esforço grande para superar o grande isolamento que o Bolsonaro nos empurrou, o Brasil tinha tudo, porque o Lula gosta desse tipo de assunto, não tem mais saco para tratar de administração, de economia no Brasil, viajou praticamente o ano todo, mas falou tanta bobagem, cometeu tantos erros que eu me preocupo agora com um outro tipo de isolamento internacional no qual o Brasil está. Eu comento isso na newsletter. Mas essas relações internacionais são chocantes quando se trata de assuntos mais regionais. Veja os problemas que nós estamos tendo. Um canalha, que é um ditador da Nicarágua, que até padre e bispo está mandando prender, censurando todo mundo. Um ditador corrupto, que é o Ortega, amiguinho também do PT e do Lula, né, simplesmente expulsou o embaixador do Brasil da Nicarágua. Veja, o Brasil perdeu completamente a respeitabilidade. Uma figura menor, como esse camarada da Nicarágua, expulsa o embaixador do Brasil. O Milei todo dia humilha o Lula, todo dia desconsidera o respeito que deveria ao Brasil, e o Maduro também debochando do Lula, mandou ele tomar chá de camomila, porque o Lula fica nesse zigue-zague, manda o PT dizer que as eleições na Venezuela foram normais, e depois ele diz que não pode reconhecer e pede as atas, depois faz uma proposta que ninguém concorda, nem o Maduro, nem a oposição, nem a comunidade internacional, e simplesmente uma fuga para uma evidência de que esse tipo de relacionamento de política externa de camaradas revela um Lula enferrujado, amarrado, no século XX, porque essas coisas mais. E o grave nisso, completando o cenário, é que nunca vimos uma perfuração tão grave, tão profunda dos interesses brasileiros na região e no mundo pela China e pela Rússia. A China e a Rússia tomaram o lugar de relevância do Brasil e elas é que estão por detrás dessa confusão na nossa região. E na África também, mas isso é um assunto que dá fora. Mas o que mais me preocupou nessa newsletter agora é a questão das relações institucionais entre os poderes. Se vocês virem, e vamos ler na newsletter, nós estamos assistindo uma verdadeira briga de rua entre a cúpula do Congresso Nacional Brasileiro e o Supremo Tribunal Federal. São duas coisas aí que nós estamos comentando. Uma gravíssima é a providência que o ministro Flávio Dino tomou de, vamos dizer, fechar o caixa automático, o ATM machine que o Congresso Nacional Brasileiro transformou o Tesouro Nacional. Nós, e o Lula bateu todos os recordes, nós esculhambamos o Bolsonaro pelo volume de dinheiro entregue sem critério, com orçamento secreto, com esculhambação de toda natureza, em que, salvo exceções, a gente tem sempre que lembrar disso, se rouba e se pulveriza o dinheiro público
que já é pouco para as grandes e graves necessidades do Brasil. Pois bem, o ministro Flávio Dino deu uma liminar e suspendeu. O recurso que foi apresentado é de encher a gente de vergonha. A malta bolsonarista com a malta do PT juntos assinaram uma petição reclamando da providência moralizadora do ministro Flávio Dino. Felizmente, desta vez, o Supremo Tribunal Federal não viu partido e por 11-0 meteu uma goleada em cima dessa esculhambação. Nós comentamos também isso. Mas a reação da cúpula do Congresso é a pior possível. Não é? Suspenderam um crédito de mais de R$1 bilhão, embora a gente tenha que reconhecer, eu digo isso na newsletter, porque infelizmente aqui a gente não alisa ninguém. Nós temos o judiciário mais caro do mundo. Pois bem, ainda iam botar mais R$1 bilhão e tanto lá e o Congresso resolveu retaliar e rejeitou a medida provisória numa comissão. E agora o presidente Lira, que é o chefe dessa turma aí da fisiologia e da esculhambação do Congresso brasileiro, não que o presidente do Senado também não esteja junto, né, mas é um pouquinho mais discreto, resolveram retaliar o judiciário com duas providências, uma boa e uma intolerável. A boa, eles querem botar em vigor uma lei que acaba com esta baderna, com esta confusão, com essa arbitrariedade, com este abuso que o judiciário brasileiro faz de viver expedindo liminares que depois vão para a gaveta ou de fazerem decisões monocráticas quando questões gravíssimas, tipo leis que o Congresso votou, tinham que ser deliberadas pelo colegiado. Isso é uma providência que não deveria ser feita como retaliação, mas passada essa arruaça, nós temos que voltar a discutir a necessidade desse aperfeiçoamento para conter determinados abusos do judiciário brasileiro, que não são poucos também. Porém, a outra é o fundo do poço, se é que não é um alçapão nesse fundo do poço. Sabe o que é? A turma do Congresso agora quer o seguinte: passado um julgamento em todas as instâncias, como é na democracia, fato julgado, eles querem dar ao Congresso o direito de revogar uma decisão judicial transitada em julgado. Tenha santa paciência, isso é uma aberração que jamais alguém no mundo sequer imaginou fazer, o que é uma vergonha completa. O que esperar da economia do Brasil para os próximos anos? No próximo vídeo a seguir, Ciro Gomes faz uma análise geral dos temas econômicos mais importantes do país. Clique no centro da tela e assista.